Hoje a gente vai falar de matriz de uma transformação linear. E a gente vai considerar dois espaços de dimensão finita, e nesses dois espaços vetoriais U e V, nós vamos considerar em cada um deles uma base. Por exemplo, B no U e C no V. Então, portanto, aqui a gente está considerando o U de dimensão N, né? E o V de dimensão M. E vamos considerar uma transformação linear de U em V. Então, a gente pode escrever para cada UI que está no espaço de saída, o T de U1, por exemplo, ele chega no espaço de chegada, que é o V, portanto, ele pode ser escrito como combinação linear do V1 até o VM. Por exemplo, essa combinação linear. E aí o T de U2 vai ser escrito como combinação linear também desses caras, porque o T de U2 é um elemento de V. O T de um N também, como elemento do espaço V, pode ser escrito como combinação linear desses caras. Em particular, então, eu posso colocar que o T de UJ é escrito assim, tá? Para cada J indo de 1 até N. Agora eu vou considerar esses coeficientes aqui. E vou colocar, por exemplo, os coeficientes que estão nessa linha, os As que estão nessa linha, eu vou colocar em pé assim. Os As que estão nessa linha, vou colocar seguindo assim, depois 3 pontinhos. E esses coeficientes aqui, eu vou colocar em pé aqui, e formar uma matriz, que é essa matriz aqui. E essa matriz eu vou dar o nome de matriz da transformação T com relação às bases B e C nessa ordem. E vou denotar por T de BC, tá? Então, voltando, B, os elementos de B estão aqui, e os elementos de C, eles estão aqui nesse pedaço. E os coeficientes entram empilhadinhos assim, tá? Aqui, ó. Então, esses aqui são os coeficientes do TU1. Esses daqui são do TU2 e esses aqui são os coeficientes do T1N. Ok. O nosso primeiro exercício pede para encontrar a matriz da transformação que vai do R3 no R2 e é dada da seguinte forma. Eu pego uma tripla do R3 e faço o seguinte. Na primeira coordenada aqui do R2, eu somo as duas primeiras coordenadas. E na segunda coordenada, eu pego a primeira coordenada e subtraio a terceira coordenada. E eu quero considerar em relação às bases canônicas do R3 e do R2, respectivamente, tá? Então, vamos lá. Sejam B e C, B, a base canônica do R3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, e C, a base canônica do R2, que é 1, 0 e 0, 1. Então, eu vou calcular T no 1, 0, 0, está dando 1, 1, que é 1 desse 1, 0, mais 1 do 0, 1, e assim eu faço para os outros elementos. Olha, estes elementos aqui são os elementos da base B. E os elementos que aparecem aqui em vermelho são os elementos da base C. E aí eu vou pegar esses coeficientes aqui, olha, colocar em pé aqui, esse coeficiente e esse coeficiente 1, 0, eu coloco em pé aqui, e esse 0 menos 1, eu coloco em pé aqui. Essa é a minha matriz da transformação T, quando eu passo da base B para a base C, tá? Ok. Agora eu vou considerar algumas propriedades dessa questão de matrizes de transformações lineares. Vou considerar dois espaços vetoriais de dimensão finitas com bases B e C, respectivamente, e daí, então, vou considerar duas transformações lineares, as duas vão de U e chegam em V, e vou considerar dois escalares, U, Mi e lambda.
E aí, então, quando a gente tem a matriz de transformação dessa transformação, que é essa combinação linear aqui, do T com S, explicitamente lambda T mais μS, eu vou poder tirar o lambda e o mi para fora da transformação aqui dessas matrizes, que vai ser a matriz de transformação da T, e aqui a matriz de transformação da S. Então, vocês estão vendo essa questão aqui da matriz dessa transformação podendo ser escrita dessa forma e vice-versa, tá? Se eu tiver uma transformação nula, obviamente que a matriz da transformação é só a matriz nula, tá? Isso aqui é uma matriz. E se T for invertível, a matriz da transformação inversa de C para B é a inversa da matriz de transformação de B para C, o que era esperado, né, que acontecesse. Se T for, além de uma transformação linear, for bijetora, ou seja, é um isomorfismo, então a matriz de B para C vai ser invertível, eu consigo invertê-la. E se U for um elemento do U grande, o T de U na base C vai ser escrito como a matriz de transformação de B para C e vezes o vetorzinho U na base B. Então, essa formulinha aqui a gente tem que saber, tá? Que mais de propriedade? Se o VW forem espaços vetoriais de dimensão finita, digamos que eles tenham base B, C e D, respectivamente, e se eu considerar uma transformação linear de U para V e outra S, que é de V para W, portanto, eu posso considerar a composição S bola T, então, a matriz da composição vai ser a matriz de S vezes a matriz de T, mas observando aqui essas bases aqui, ó, tá? Vamos lá, vamos demonstrar que isso é verdade. Vou considerar as três bases aqui, o B do U, o C do V e o D do W. E aí, então, vou supor que a matriz de T, a matriz da transformação T na BC vai ser com entradas alfa e J, a da transformação S nas bases C e D vai ter entradas beta, e aí, quando eu for calcular S bola T aplicado num vetorzinho UJ, eu posso escrever dessa forma. E como que é o T de UJ? Olha, é em relação a essa matriz aqui, que tem entradas alfa e J. Então, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever dessa forma, olha, os alfa e J que dão os coeficientes em relação aos VIs que são da matriz da base C, né? Porque eu estou escrevendo aqui em relação à base C. Esses são os coeficientes quando eu parto desses caras que estão na base B e vou aqui escrever como combinação linear da base C, e os escalares da combinação linear são exatamente esses caras aqui. Então, eles precisam entrar aqui, ó, tá? E aqui eu vou ter os VIs da C, que vem aqui. Mas a S é minha linear, portanto, eu posso tirar esses coeficientes para fora. Aqui vou ter S de cada VI. E aí eu observo o seguinte, quando eu tenho o S de VI, agora eu vou olhar aqui, olha, essa matriz da transformação S, né? Então, ela pega um vetor na base C, que são esses VIs, e escreve como combinação linear na base D, e os coeficientes que são considerados são esses betas. Então, como é que eu vou escrever? Eu continuo essa parte aqui igualzinha, como estava antes, e agora, por causa do S de VI, eu vou poder escrever
o S de VI na base do W, assim, dessa forma, que são esses os coeficientes nos elementos da base D, que são esses W'inhos aqui. Agora, aqui eu vou poder rearranjar os alfas e os betas, de forma a escrever desse jeito aqui. E aqui eu reconheço que eu tenho o seguinte, então eu tenho S bola T de um UJ, está dando aqui, como eu tenho que escrever na base do espaço de chegada, né, o S está chegando no espaço W, eu vou escrever em relação a esses W'inhos aqui. E os meus coeficientes vão ser esses caras aqui, olha. Então, eu vou trazer esses caras daqui como sendo as entradas da minha matriz da composição. E aí eu observo que, na verdade, isso aqui é eu fazer a multiplicação da matriz do S no CD com a matriz aqui, que são essas entradas do T no BC, que é exatamente isso aqui, tá? Tá bem, uma outra proposição que a gente tem diz o seguinte: se eu tiver um espaço vetorial de dimensão finita e duas bases desse espaço V e uma transformação linear de V em V, e a transformação linear de V em V, que é identidade, então a matriz da transformação identidade é a matriz mudança de base de C para B, e a matriz de T, que da C para C, né? Então, T aplicado na C, eu escrevo na base C, vai ser a matriz mudança de base de C para B, vezes a matriz da transformação de B para B, vezes a matriz mudança de base de B para C. Lembrem-se sempre dessas duas igualdades, eu não vou demonstrá-las, elas estão na apostila e elas são fáceis, vocês podem mostrar como exercício de que isso aqui é verdade, mas lembrem-se de que eu posso, então, usar e transformar uma matriz de transformação, passar de uma base para outra base com essa igualdade aqui, segunda. E, obviamente, que a matriz da transformação e identidade de B para C vai ser a matriz da mudança de base de C para B, tá? Um exercício aqui que a gente pode fazer com relação a essas propriedades diz o seguinte, para a gente considerar essa base do R2 aqui, ó, que não é a base canônica, e aí considerar uma transformação que vai do R2 no R2, que a matriz de transformação de B para ela mesma, dessa base B para ela mesma, é dada dessa forma, e pede para a gente encontrar a matriz da transformação de C para C, em que C é a base canônica. Então, essa não é a canônica, mas a C é a canônica. Então, a C é 1, 0, 0, 1. Só que não foi dada a transformação. Mas então a gente consegue, pela segunda igualdade da proposição, que eu não estou demonstrando, estou deixando como exercício para vocês fazerem. Então vamos lá, vamos fazer alguns cálculos. A gente consegue escrever o vetor 1, 0 dessa base aqui como sendo meio de 1, 1 mais meio de 1 menos 1. Como é que eu cheguei nesse meio, nesse meio? Olha, você vai colocar um alfa aqui e um beta aqui e vai resolver o sisteminha e determinar quanto que é o alfa e quanto que é o beta. Para escrever o vetor, o primeiro vetor da base C nessa base aqui. Agora nós vamos pegar o segundo vetor da base C, que é o 0, 1, e escrever na base B. E aqui, de novo, já está feito os cálculos para a gente, mas você teria que considerar um escalar aqui, outro escalar aqui, resolver esse sisteminha e achar que é meio e menos meio aqui. Então, tá bom. Então,
a matriz de mudança de base de B, que são esses azuisinhos, para a base C, que são esses vermelhinhos, é dado com esses coeficientes aqui. Então, a gente vai colocar os coeficientes em pé. Esses dois aqui, a gente põe em pé aqui, e esses dois coeficientes aqui, a gente põe em pé aqui. O que a gente obteve é a matriz mudança de base, tá? Não é a matriz de transformação, matriz mudança de base. Agora a gente precisa calcular a matriz mudança de base de C para B. A matriz mudança de base de C para B, a gente sabe que ela é inversa da matriz de B para C, que a gente acabou de calcular, que é meio, 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 meio e menos meio. Quando a gente calcula a inversa dessa matriz que eu acabei de falar, vai dar 1, 1, 1 e menos 1. Ok. Então, para a gente calcular a matriz da transformação de C para C, a gente sabe pela igualdade da proposição que eu deixei como lição de casa para vocês fazerem como exercício, porque ela é simples, é essa igualdade aqui. Então, eu tenho que pegar essas 3 matrizes e multiplicar, que já vai dar o resultado da minha matriz da transformação de C para C. Essa M de CB é essa que eu acabei de encontrar, né? Essa T de bebê é a que foi dada no enunciado, e a M de BC é a que a gente tinha achado antes, cheias de meios como entradas da matriz. Portanto, então, a gente tem que fazer essa conta. Depois de a gente fazer essa conta, a gente chega nesse resultado aqui. 3 menos 2, menos 2, 3, assim como essas colunas, porque a gente vai usar eles dessa forma. E dessa forma aqui. Porque o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que o T de 1, 0, que é da base canônica do CC, ele vai ser, olha aqui, o 3 de 1, 0 e menos 2 do 0, 1. Então, esse 3 e esse menos 2 aqui estão entrando, olha, o 3 está entrando aqui e o menos 2 está entrando aqui. Analogamente, quando eu fizer T de 0, 1, o que que vai dar? Eu olho na matriz da transformação, são esses valores da segunda coluna. Então, vai dar 2, que é esse coeficiente, menos 2, na verdade, né? Menos 2, que é o coeficiente para o 1, 0. E depois o 3, que é o coeficiente do 0, 1. 3, que é o coeficiente do 0, 1. Então, vamos fazer isso com calma aqui. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar t de um xy qualquer eu consigo escrever como x de 1, 0 mais y de 0, 1. Eu estou aplicando a t, essa t é uma transformação linear, então o t pode distribuir para cada um dos vetores, e esses x e y aqui que estão como escalares podem sair para fora. E aí sim, então, eu vou usar o t de 0, 1, construindo a partir desse 3 e desse menos 2, essa coluna aqui. Então, vai dar o 3 do primeiro vetor da minha base canônica, do R2, e menos 2 o segundo vetor. E a mesma coisa quando eu calcular o t de 0, 1, eu vou usar esses dois caras aqui, vou colocar o menos 2 aqui, ó, e esse 3 aqui. Aí, calculando tudo isso, a gente obtém uma expressão para a minha transformação, que não foi dada a expressão no enunciado, só foi dada essa matriz azulzinha aqui, que era a matriz de transformação daquela base B para B, de B para B mesmo, tá? Só foi dado isso, e pediu para a gente calcular isso aqui. E a partir disso a gente consegue calcular agora a expressão para transformação de fato. Agora vamos fazer um exercício que fala o seguinte, eu tenho que considerar uma transformação do R2 no P1
dada dessa forma. Ela está levando, então, um par ordenado do R2 num polinômio de grau 1 que faz essa conta, né. O coeficiente do termo independente é a primeira coordenada aqui no espaço de saída, e o coeficiente do x é a soma dessas duas coordenadas. É para a gente verificar se essa transformação é um isomorfismo. Primeiro a gente precisa verificar que ela é uma transformação linear, e depois a gente precisa verificar que ela é uma abjeção para sim ser um isomorfismo. Então tá, vamos supor que a gente sabe de antemão que essa transformação é linear, tá bom? Vamos considerar bases canônicas do R2 e do P1. Do R2, por exemplo, então, base canônica seria o 1, 0, certo? E o 0, 1. 0, 1. Esse como base canônica do R2. E base canônica do P1, eu vou usar o polinômio constante igual a 1 e o polinômio identidade, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a transformação nos caras da base do espaço de saída, ó, T de 1, 0 e T de 0, 1. Conforme essa lei aqui de formação da T, ó. Então, como que é dada a T? Quando eu colocar 1, 0, vai ficar 1 no A e 0 no B. 1 no A aqui e 1 no A aqui, né? Então vai ficar 1, e eu tenho que escrever esse lado aqui em relação à base do P1, a base canônica, que é o que eu estou considerando. Com isso, eu observo que esses vermelhinhos são os coeficientes que vão me dar a matriz de transformação, dessa transformação da canônica do R2 na canônica do P1. Então, a matriz é 1, 1, que entram, então, esse coeficiente e esse coeficiente aqui na primeira coluna, e depois esse 0 e esse 1 entram aqui na segunda coluna, tá bem? Eu olho essa matriz e eu vejo que o determinante dela é diferente de 0, portanto, essa matriz é invertível, então essa transformação é invertível. E, portanto, é um isomorfismo, pelo que a gente acabou de mostrar na teoria. Um outro modo de eu resolver esse exercício é o seguinte: eu observar que a dimensão do P2 e a dimensão do P1 é 2. Então, o espaço de saída e o espaço de chegada têm mesma dimensão. Com isso, para eu provar que é uma abjeção, a transformação é uma abjeção, basta, por exemplo, eu provar que ela é sobrejetora ou que ela é injetora. Por quê? Porque os espaços de saída e de chegada têm a mesma dimensão. Aqui nesse caso, nós vamos mostrar que ela é injetora. Mas para provar que ela é injetora, basta eu provar que o núcleo é só o 0 e mais ninguém. Então, se um cara está no núcleo, eu quero mostrar que esse ABzinho aqui é o 0, 0, porque daí eu vou mostrar que é o vetor nulo do espaço de saída, que eu estou colocando aqui como 0, mas obviamente que vocês sabem que esse 0 é o vetor nulo no espaço de saída, que é o parzinho 0, 0. Então, um parzinho AB qualquer pertence ao núcleo C e somente C, o T dele é 0. Mas qual é a definição de T de AB? É que A vezes 1 mais B mais A mais B vezes X é igual a 0. Mas isso é verdade se somente C, então aqui eu tenho igualdade de polinômios, né? Igualdade de polinômio, então vai me dar que o A é 0, e se eu substituo aqui, isso tem que valer para todo x, o B vai ser 0 necessariamente. Então, o AB é o parzinho 0, 0. Então, realmente, o núcleo é só o parzinho 0, 0. Isso vai me dar a injetividade da T e, portanto, por aquele teorema das 4 equivalências, que T também é abjetora, e assim, T é um isomorfismo. E assim,
Esse é o último exercício dessa aula que a gente conclui aqui, tá bom, pessoal? Até a próxima.